Repete comigo assim: a verdade sobre a restituição. A ideia do Senhor nessa manhã é criar uma base para que você possa compreender a promessa. E a promessa é 20 anos em 3 meses. Repete comigo. 20 anos em 3 meses. Então, entenda isso. Existe uma promessa em andamento e nós vamos trabalhar, sim, trabalhar em fé para que essa promessa possa chegar à nossa vida. E hoje eu vou falar alguns pontos aqui que falam de fato sobre a base, a verdade sobre a restituição. Nossa vida, talvez ao longo desses últimos 20 anos, alguns aqui nem 20 anos têm, né? Mas é que nós sofremos perdas, todos sofremos perdas em algum momento da vida, perdemos alguma coisa em algum tipo de batalha, perdemos alguma coisa como somos saqueados, como somos roubados, mas o que eu estou lhe dizendo é que Deus garante restituição, Deus está garantindo a restituição sobre a sua vida. A grande questão, primeira delas, é que nós não sabemos disso. Essa é uma verdade que não é muito pregada, é uma verdade que não é muito revelada, mas hoje nós vamos trazer luz, revelação do céu sobre esse assunto. Então vamos esclarecer algumas verdades bíblicas a respeito disso, sabe? Tudo na nova aliança, repete isso comigo, tudo na nova aliança tem necessidade de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é uma promessa que traz esperança, que vai produzir fé e vai acontecer um milagre. Você tem que crer nisso, sabe? Mesmo que você tenha sido roubado, tenha sofrido perdas, Deus vai trabalhar em seu favor para a sua restituição. E cada vez, diz isso para quem está do seu lado, aí com carinha de crente profeta agora, cada vez, diga de novo, cada vez que você for roubado, perder alguma coisa, sempre procure os despojos da guerra. Isso é um segredo. Toda batalha tem despojo. Procure os despojos da guerra. Mas e se eu perder? Vamos acompanhar a palavra. Lucas capítulo 11, versículos 20 a 22 diz assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, disse Jesus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte, diga mais forte, o ataca, vence, diga ataca, vence, alguém mais forte, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Toda batalha espiritual produz despojos de guerra. Nós podemos perder ou podemos vencer, mas sempre produzem despojos de guerra. E o reino de Deus, ele é tomado à força. A salvação é pela graça. O reino se conquista na base da palavra, se conquista na base da espada do Espírito, se conquista na fé, se conquista avançando no território e na direção do inimigo. Por exemplo, Adão lá no passado, ele perdeu o domínio sobre a terra. A terra pertencia a Adão, ele era o grande governador da terra, o grande presidente da terra, o grande rei da terra, chame como você quiser, mas ele perdeu quando pecou, foi enganado, pecou, caiu e entregou esse governo para Satanás. Mas o que aconteceu nessa guerra? Em Cristo, diga em Cristo, hoje, eu espero que eu consiga passar isso em rápidas palavras. Adão, diz Adão, o primeiro homem. Diga Jesus, o segundo homem. O que aconteceu? Se Adão perdeu tudo, Cristo recuperou todas as coisas. Aleluia. Se Adão perdeu a terra, hoje em Cristo, diga em Cristo, eu tenho a terra e tenho o céu. Nós somos seres bidimensionais. Hoje nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Se aquilo que Adão pecou, Cristo recuperou e resgatou de volta. Adão nunca foi herdeiro de coisa nenhuma, mas diga assim: eu sou co-herdeiro com Cristo. Uma grande batalha que parece ter destinado a humanidade a viver debaixo do pecado e separada de Deus, na verdade é uma grande vitória em Cristo, o segundo Adão, que conquistou todas essas coisas de volta e hoje tudo, diz tudo, está na mão dele. Para quê? Para oferecer restituição para você. Restituição naquilo que você foi roubado, restituição naquilo que você perdeu, restituição até por aquilo que você cometeu de erro. Deus está disposto a restituir a você todas as coisas. Ele, diga Jesus, assumiu uma condição de substituto.
tanto para com Deus como para com o homem. Diga assim: Jesus é o restituidor. Qual é a base disso tudo? Então a base da restituição está na lei. Êxodo capítulo 22, versículo 1 diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha, ou abatê-lo, ou vendê-lo, terá que restituir, diga 5 bois pelo boi, diga assim 4 ovelhas pela ovelha. Esse é o princípio da restituição. Restituição. Aquele que defrauda, ele é obrigado a restituir aquilo que ele defraudou, aquilo que ele roubou, aquilo que ele tirou, aquilo que ele maculou. Não é um conceito muito conhecido no Brasil, porque o Brasil é um país de vitimização, em que as pessoas sempre se colocam como vítimas, mas nunca exigem ou não se é permitido exigir restituição por aquilo que foi perdido. Mas a palavra de Deus fala isso, restaurando, diga 5 para 1, restaurando 4 para 1. Então pensa bem, toda vez que você diz assim, toda vez que o diabo rouba você, se você entender esse princípio, você vai na presença de Deus e diz assim: Senhor, eu quero ser restituído, ele me roubou isso, ele me tirou aquilo, e o Senhor já decretou a restituição sobre a sua vida. Restituir, não é o diabo que vai te devolver coisa nenhuma, ele não tem nada para devolver para ninguém, mas o Senhor tem tudo para poder devolver todas as coisas àqueles que buscam, que pedem e que clamam pela restituição. Falei sobre isso a semana passada. Meu povo foi saqueado e foi roubado e não há ninguém. Tem algum ninguém aqui? A verdade é que tem. Porque não tem ninguém que clame por restituição. Deus está lá para entregar, mas é preciso que você contrate um advogado e entre na justiça de Deus para poder receber aquilo que de você foi roubado e ainda há mais, porque a restituição é sempre feita de maneira abundante. Está me entendendo? Diz amém? Amém. Quem é o seu advogado? Jesus. Mas se você não conhece nem o seu advogado, fica difícil demais. O meu advogado é o Senhor Jesus, e Ele já me garantiu a restituição. Ele é o advogado e Ele é o restituidor. Ele quer restituir a você aquilo que você perdeu. Amém. Vou lhe escandalizar, até aquilo que você jogou fora. Talvez não aquilo, mas algo muito melhor Ele tem separado para você. Que princípio é esse? Olha só, Lucas capítulo 19, versículo 8, não vou contar a história, mas fala de Zaqueu e diz assim: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor. Zaqueu está falando com quem? Jesus. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém, o que ele diz? Extorquir alguma coisa, devolverei. Ele conhecia a lei. Se extorquir alguma coisa de alguém, devolverei 4 vezes mais. Então é o princípio sendo aplicado. Mas até então isso não mexia o coração de Jesus. Mas quando ele diz assim: metade do que eu tenho eu dou para os pobres, Jesus levantou e disse: uau, hoje veio salvação a essa casa. Por quê? Porque o princípio da restituição ele é muito mais abundante do que o princípio do roubo. Zaqueu restituiu 4 vezes para 1, como disse lá Êxodo capítulo 22. Mas o Senhor, Ele quer dividir com você todos os bens dEle em abundância. Diga abundância. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: abundância de Deus sobre a sua vida. É disso que Paulo está falando. Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? José foi vendido pelos irmãos, virou escravo, depois foi governador, e quando chegou o tempo da restituição, quem foi restituído? Toda a família de Jacó, inclusive Judá, Rúben, e todos os irmãos que venderam José foram restituídos por ele. Mas, diga mais, tinha um lá chamado Benjamim, filho da mão direita. Ele foi restituído 5 vezes mais. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você é geração de Benjamim. Deus tem 5 vezes mais para liberar sobre a sua vida. Glória a Deus. Por que isso? Porque Jesus, diga Jesus, já pagou. Lá em Israel você vê hoje assim, que o Deus dos exércitos, que o Deus não sei, Deus e Deus e Deus, e o palestino fala em Deus, o judeu fala em Deus, mas aonde é que está aquele que guerreia as nossas guerras e nos faz um vencedor? Jesus. Ninguém, ou praticamente ninguém, conhece aquele que restitui.
Jesus. Recebi a mensagem do Miguel, eu não vou falar o sobrenome dele porque eu não consigo, é muita consoante junta no nome de um judeu só, e ele diz assim: ore por favor a Yeshua HaMashiach, para que venha a libertação sobre ele, porque é um judeu messiânico, é crente. As pessoas não estão conseguindo ver Jesus, o restituidor, Jesus, aquele que pagou o preço pela culpa, e bombas vão e bombas vêm, e às vezes as bombas emocionais, as bombas espirituais, elas estão entrando na sua vida, penetrando o seu escudo, porque você está de guarda baixa, o seu escudo de fé, não é o seu escudo da sua força, para se defender quando quem chega perto de você, mas o escudo da fé está baixado, está arriado, e você está sendo sensível a isso, recebendo essas coisas todas. Olha só o que diz Levítico capítulo 5, versículos 15 e 16: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará o Senhor um carneiro, diga carneiro, carneiro do rebanho, diga sem defeito, avaliado em prata, avaliado em com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Diga oferta pela culpa. Repete comigo assim: carneiro, sem defeito, avaliado em prata. Isso lembra você alguém? Pilatos disse: não vejo nele crime algum, sem defeito, porque veio do rebanho de Israel, o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo, que foi vendido por 30 moedas de prata. Porque o Senhor Jesus, ele é a oferta pela culpa. Ele pagou o preço da sua culpa. Por isso, Paulo, em Romanos 8, diz: já não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem tem que é sem Cristo Jesus está debaixo de condenação. João fala sobre isso, Jesus fala sobre isso em João 3,36, não verá a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida, e aquele que não crê não vai nem ver, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Está debaixo de condenação. Mas Cristo levou a sua oferta, pagou o preço. Por isso essa restituição é nossa. E ele diz assim, versículo 16: fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Diga restituição por aquilo que deixou de fazer. Pensa bem, não é aquilo que fez errado, não. Ele restitui até aquilo que você deixou de fazer. Paulo diz, né, que aquilo que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas quem pagou até por esse pecado? Jesus. Diga Jesus. Isso é uma base da restituição, para você orar com fé e pedir restituição daquilo que você foi roubado. São 20 anos em 3 meses. Na verdade, hoje, que dia é hoje? 14? 15? Metade do mês de outubro já foi. Diz glória a Deus. Então fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5, diga 1/5, do valor e o entregará ao sacerdote. O que é 1/5? 20%. Então a restituição é feita com 20% mais nesses casos. Ou seja, se você tem culpa, tem condenação sobre a sua cabeça, Jesus mesmo vai restituir você pelo erro que você cometeu. A sua cabeça pira, porque você acha que isso não é possível. Mas eu estou falando daquilo que é uma promessa de Deus para a sua vida. Há aqueles que desfrutam disso e aqueles que nunca vão desfrutar. Que você, diga eu, seja um daqueles que vão desfrutar dessa verdade em nome do Senhor Jesus. E esse fará propiciação pelo carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Então Jesus é a oferta pela culpa, e ele restituiu, na verdade, a oferta representa que ele está restituindo a Deus. Restituindo quem? Deus. Você sabe que você é um ladrão? Não incorporei o pastor Newton, mas você é um ladrão, você rouba a Deus. Nós roubamos a Deus, toda a humanidade rouba a Deus o tempo todo. E Deus, quando Cristo morreu, quando a oferta foi feita, ele também foi restituído. Ou seja, Jesus pagou o que você devia a Deus no seu lugar. É o princípio da restituição sendo estabelecido entre você e Deus. Aquilo que você não pode pagar, ele já pagou. Por isso não há condenação sobre você. Oh, meu Deus, tem algum crente que entende isso aqui? Pagou até o próprio Deus com 20% mais daquilo que roubamos a ele. O que é que nós roubamos? Malaquias responde isso, é um exemplo. Malaquias 3, versículos 8 a 10, diz assim: roubará o homem a Deus? Pergunta para quem está do seu lado: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que nós estamos roubando o Senhor? Nos dízimos, nas ofertas alçadas,
Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que eu quero dizer com isso? Você não tem como pagar a Deus. Não tem como pagar a Deus. O dízimo é só um exemplo, as ofertas são só um exemplo. Quando você não confiou que Deus ia suprir você, e ficou com pena de entregar aquela oferta, porque era o dinheiro que você vai fazer o lanche depois do culto, é o dinheiro que você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Nesse momento você está roubando a Deus na sua fé, porque está dizendo que Deus não é suficiente para suprir a sua necessidade. Em que nós roubamos o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. E uma pessoa que rouba a Deus é capaz de roubar qualquer um. Calma, não briga com o seu irmão, nem olha para o lado, olha só para mim. Então é assim, e o que aconteceu? Diga assim, Jesus pagou pelas nossas culpas. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 1? Fala assim, paz com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Jesus fez as pazes entre você e Deus. Então eu não vou precisar mais entregar oferta, nem dízimo, né, pastor Léo? Jesus já pagou tudo. Eu prefiro nem comentar esse tipo de assunto, porque isso é um nível hard de ignorância de fé. Vamos adiantar. Mateus 15, versículos 8 e 9, olha só que coisa interessante. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, até na adoração e no louvor nós roubamos a Deus. Cantar é legal, mas se não tiver uma verdade de Deus por trás daquilo, você está roubando a Deus o louvor que é devido ao nome dele. Ele não divide honra e louvor com ninguém. Toda honra e todo louvor é entregue a ele. Ele, é tudo dele, por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz, ele é a vida, é a luz dos homens. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos é para a honra do Senhor Jesus. E nós não podemos roubar-lhe a honra. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum anjo, nenhum querubim, e o único que tentou roubar a honra de Deus caiu do céu e virou diabo. E nós roubamos a Deus na nossa adoração, no nosso louvor. Eu acho que não à toa Jesus falou para a mulher samaritana que chegou a hora, uma hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tem que ser uma adoração verdadeira, que é fruto do espírito transformado, de um espírito regenerado. Não é força do braço, não é força do talento. Tudo isso é importante, né? O braço, no caso do louvor, é a boa voz, né? A boa técnica, o ensaio perfeito, mas não é na força do braço. É preciso muito mais do que isso. A adoração tem que fluir do Espírito e precisa ser verdadeira. E nós roubamos a Deus o tempo todo na nossa adoração. Nós estamos aqui louvando, adorando e nós pensando no problema, pensando na circunstância, nosso pensamento está longe. Não é uma adoração no Espírito. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que Jesus, diga Jesus, pagou para Deus o preço da sua culpa. Então agora eu posso adorar de qualquer maneira. Prefiro não comentar isso também. Eu acho que não tenho crianças, não no sentido da idade, mas da maturidade, para entender alguma coisa assim. Porque se a graça veio, aonde abundou a sua falta de adoração, agora precisa superabundar uma adoração verdadeira. Se a graça veio, aonde abundou a sua avareza, a sua confiança no dinheiro que você não tem, e você nega a Deus aquilo que pertence a Ele, agora superabunda a graça de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para que você possa dividir com Ele. Eu estava falando para os pastores na reunião da semana retrasada, porque hoje é domingo, né? Então na sexta-feira da semana retrasada, a respeito da torre construída, né? E do exército que sai para a guerra contra o outro. E ali o que está dizendo não é que o rei calcula, eu posso ganhar essa batalha com 10 mil pessoas, e o outro vem com 20. Às vezes nós estamos numa guerra espiritual e a gente acha que aquilo que nós temos é suficiente para ganhar.
e não colocamos todos os recursos disponíveis para nós, para enfrentar uma determinada batalha. O que Jesus está dizendo é assim, ou é tudo meu, ou não é nada meu. Ou é você entrega tudo para mim, os seus recursos, a sua vida, o seu pensamento, e vive por mim, e vai reinar comigo, ou você está espalhando comigo. Eu não estou falando de salvação, irmão, eu estou falando do galardão, da glória e da promessa se cumprir na sua vida. Mas eu preciso adiantar, o tempo hoje não vai deixar eu explicar muito. Uma outra questão é que Jesus também oferta pelo pecado. Levítico capítulo 6, eu vou pular alguns versículos, vou ler 2, 4, 5, para dar um entendimento. Se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixando como penhor ou roubado, ou lhe extorquir alguma coisa, versículo 4, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Meu Deus, fará restituição plena. Ela mentiu para alguém e até jurou, juro pela minha mãe mortinha. Ela fala assim, ó, fazendo o sinal da cruz, mentiroso. Eu não sei se você sabe. Sai, mosquito, em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, isso a lei brasileira também é assim. Todo pecado que você comete contra Deus. Ficou claro? Porque aqui no Brasil também é assim. Todo crime que você comete é crime contra o Estado. Então, se você comete um crime contra alguém, bateu na esposa, mesmo que a esposa não denuncie, se houver uma denúncia, se a polícia pegar, você cometeu um crime contra o Estado, vai pagar por ele. Mas não falou nada. Toda vez que você comete um pecado, o seu pecado é comigo. Toda vez que você mentiu para a sua mulher, mentiu para o seu marido, extorquiu dele alguma coisa. Eu estou falando de casamento aqui, eu posso falar de qualquer outra situação, para o seu patrão. Tudo isso é pecado contra Deus, contra o seu pastor, contra o seu líder de célula. Eu não estava me sentindo bem, estava conectado na Netflix. Você pode ficar conectado na Netflix o quanto você quiser, assistindo o jogo de futebol, vendo a sua novela, dormindo com a rede, com o pé para cima. Você pode fazer o que você quiser, você é livre para isso. Mas a partir do momento que você mente, que você engana, você está pecando contra Deus. Mas eu não quero falar de pecado, eu quero falar da bênção. É que Jesus já pagou também isso no seu lugar. Então eu posso fazer à vontade. A graça de Deus não é um habeas corpus para você continuar pecando. Ela é o motivo pelo qual você nunca mais vai pecar. Você quer restituição? Então fará a restituição plena. O que é restituição plena? Se levou a minha caneca, vai ter que devolver outra caneca, igual. Restituição plena. Mas acrescido de 20%. Então vai ter que me dar a caneca e outra canequinha. Ou vai ter que me dar uma caneca que vale 20% mais. Essa é a restituição. É isso que Deus quer dar para você. A gente fica pensando assim, mas eu tenho que pagar. Não. Devia. Mas Jesus já pagou no seu lugar. É bênção demais, irmão. Esse negócio é bom demais. É bom demais. É tão bom que tem muita gente que não acredita. Eu acredito e vou entrar no período, no tempo da restituição plena. Porque o Senhor vai me restituir. Então quem rouba tem que restituir 20%. Jesus, ele é a oferta pelo pecado. Gênesis capítulo 20, olha só que coisa interessante. Eu vou ler no capítulo 20 de Gênesis, versículos 2 e 3, depois 6, depois 14 a 17. Olha um exemplo disso. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Eu estou falando de quem? Abraão. Quem é essa mulher linda, bonita, cheirosa? É minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar é o lugar filisteu lá onde está Gaza hoje, né? Então Abimeleque, estava lá, o rei daquele lugar lá, mandou buscar Sara e tomou-a para si.
Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que você tomou para ser é casada. Versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho. Ele disse: Senhor, foi inocente, eu não sabia disso. E tudo isso era verdade. Mas o que eu quero dizer para você é que se eu for falar de pecado, por isso as igrejas que falam de pecado botam a gente chorando o tempo todo na frente. Se eu for falar de pecado, eu quero dizer para você, baseado nessa história de Abimeleque, que Deus tomou ele como inocente? Não, porque o não conhecer, o não saber que Sara era mulher de Abraão não tornava ele inocente de pegar ela. Para Deus era pecado, ele ia pagar pelo pecado. E qual era o preço daquele pecado? Deus falou para ele: você vai morrer. Não só ele, a nação dele ia morrer, porque Deus fechou a madre. As pessoas iam morrendo, não iam tendo filhos, e aquela nação ia desaparecer. Sabe por quê? Porque tinha uma promessa sobre Abraão. Qual era a promessa de Abraão? Que Deus faria dele uma grande nação. E qualquer que impedisse a promessa de Abraão, ou tentasse impedir, seria punido na mesma proporção. E olha que nem era lei, hein? Eu estou falando da época de Abraão. Não é bom negócio mexer com Deus. É bom negócio crer em Deus. Mas vamos continuar. Então Deus respondeu para Abimeleque em sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo, Deus disse, impedi que você pecasse contra mim. Pecasse como? Tocando na mulher. Ele não dormiu com ela. E por isso não lhe permiti tocá-la. Tocar na mulher que você não é sua, eu estou falando tocar sexualmente, mas tocar também batendo, espancando, empurrando, ou tocar emocionalmente, continua sendo pecado contra Deus. Tá? É pecado contra quem? Contra Deus. Lívia até botou óculos escuros, não sei, Jefinho bateu no seu olho, está roxo. É pecado contra Deus. E Deus disse: eu impedi você de tocar nela, porque senão Jesus não tinha morrido ainda. Lá era uma promessa, mas Jesus não tinha morrido. Sumiu Abimeleque e toda a nação dele. Versículo 14 diz assim: então Abimeleque trouxe, diga aí, ovelhas e bois, servos e servas, e Deus para Abraão. Quem foi enganado? Abimeleque. O que Abimeleque fez? Devolveu Sara, e junto com Sara devolveu o quê? Ovelhas, bois, servos e servas. E mais, minha terra, versículo 15, está diante de ti, pode ficar aonde você quiser. A Sara disse: estou dando para o seu irmão, bem irônico, né? 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. 17. A seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Abraão foi roubado por culpa dele. Abimeleque teve que devolver a mulher para Abraão e restituir a ele, muitas vezes mais. Esse é o princípio que Deus quer fazer com cada um de nós. Isso não é uma história. Nós somos descendência de Abraão. E nós temos direito à mesma promessa. Amém. Tomara que alguém acredite nisso. Amém. E que no final do ano, como disse Léo, no culto da virada, eu tenho que começar o culto 8 horas, para ter muito testemunho do que Deus fez. Mas assim, o reino se conquista à força. Eu preciso acreditar nisso e tomar posse daquilo que é meu. Deixa eu terminar. Nunca fui tão rápido. Salmo 119, versículos 161 e 162. Já chegou lá, irmão? Cansa, né? O Salmo é o 119, longínquo. E o versículo dentro do 119 é o 161 e o 162. Meu Deus. É igual a turma de Apocalipse, que vai estudar 7 selos, no último selo tem 7 trombetas, na última trombeta tem 7 cálices. As coisas de Deus é assim. Acostume-se. Mas o versículo diz assim: mas é diante da tua palavra, diga a tua palavra, que o meu coração treme. Ou seja, como diz o cantor, não importa o que vão falar de mim. Porque pode ter 1 milhão de pessoas falando contra mim.
Pode ter 1 milhão de pessoas te levantando contra mim, mas o que me faz tremer é a tua palavra, não é a palavra dos outros. Por quê? Porque Jesus é a minha justiça. E disse mais: o meu coração treme. Se Abraão tivesse dito para Abimeleque: essa é minha mulher, para você tirá-la de mim, você tem que passar por cima do meu cadáver. Abimeleque não teria problema nenhum de passar por cima do cadáver dele. Abraão não colocava medo em Abimeleque. Mas quando Deus apareceu para ele e disse assim: você pegou a mulher do meu profeta, eu vou matar você. O coração dele? Porque a palavra de Deus faz o meu coração tremer. A palavra dos homens é só a palavra dos homens. A palavra do diabo é só a palavra dele. Só tem poder de me enganar. Nada mais do que isso. E os 162 diz assim: eu me regozijo. Né? Não é só o gozo, não é só a alegria, é alegrar-se de novo, é regozijar-se, é ser feliz de novo. E cada vez que eu me lembro de Jeremias, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, e cada vez que eu trago à memória aquilo que me dá esperança, mais esperança eu tenho. Então eu me regozijo aonde? Diga assim: na sua promessa. Eu me regozijo na sua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Lembra lá dos midianitas? Morreu todo mundo, né? Estava lá em volta da cidade de Samaria, e tinha os leprosos que estavam lá do lado de fora, e quando eles saíram para ver, só tinha cadáver. E eles comeram, beberam, botaram pulseira de ouro, fizeram aquela coisa toda, pegaram aquele dinheiro todo e falou assim: não é possível, eu não vou ficar com isso só para mim. Eu vou lá para a cidade e vou contar para todo mundo. E o povo saiu e saqueou o exército. Exército de mortos. Os despojos são a nossa herança. O inimigo está vencido. E nós somos mais do que vencedores. Porque o inimigo foi vencido por Jesus na cruz. E nós, em Cristo, começamos a nossa carreira a partir da vitória. Eu quero dizer para você que esse é o ano da restituição. Eu quero dizer para você que em 20 anos lhe serão restituídos em 3 meses. E quando eu penso nisso, eu fico trêmulo de tanta expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, naquilo que você perdeu, o tempo que você perdeu pensando bobagem, fazendo besteira, o tempo que você perdeu, Deus quer restituir isso, talvez não em quantidade, mas certamente em qualidade. E às vezes a gente fica trêmulo pensando, o relacionamento que você perdeu ou que você não teve, Deus não vai multiplicar isso em muitos relacionamentos, isso é idiotice, mas Deus vai restituir num relacionamento sério, de qualidade. O tempo que você perdeu usando a sua força, Deus quer restaurar isso com a força dele trabalhando a seu favor, no seu negócio, da sua empresa, mas não é a sua ideia, não é a sua força, é a força dele. 20 anos em 3 meses. E sabe, eu fico pensando nisso de madrugada, e eu fico assim na expectativa daquilo que Deus está fazendo, daquilo que vai fazer, sabe, as situações que nós sofremos, as perdas que nós tivemos, o prejuízo que nós tivemos ao longo dos anos, e mais ainda, porque às vezes a gente fala disso tudo e fica parecendo que a gente é vítima, e não é. O prejuízo que a gente causou, o prejuízo que eu causei para alguém, o prejuízo que eu causei para mim mesmo, Deus quer restituir. Porque Jesus já pagou esse preço, nós somos já mais do que vencedores, e como diz a palavra do Salmo 119, eu fico trêmulo de tanta expectativa, sabe, medo eu tenho da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é uma promessa, então ela não me amedronta, ela me impulsiona para um tempo de vitória. Essa expectativa, sabe, essa esperança, ela faz com que eu fique alegre, eu me regozijo com isso, e esse regozijo é na promessa, porque eu creio que nós vamos receber os despojos dessa batalha. O inimigo trabalha contra, né? Ainda no fim de semana, antes da reunião, quando tive com os pastores agora, sexta-feira, ele fica me mostrando, tá vendo? Olha fulano, olha a situação de Beltrano, tem fulano e Beltrano e Cicrano que estão sentados aí, outros nem vieram. Eles não vão conseguir nada, não vão conquistar absolutamente nada. Você está perdendo o seu tempo. E essas coisas às vezes afetam a nossa alma, por isso a gente unge a orelha direita, porque não é uma questão
meu conseguir. Eu preciso conquistar os despojos, porque eu não vou conquistá-lo pela minha força, mas pela força de Jesus. Mas eu preciso que minha esposa conquiste também. Eu preciso que os meus filhos também conquistem. O que adianta eu ganhar e você perder? E as pessoas têm uma visão errada do pastor e uma visão errada de Deus. Pastores não estão aqui para extorquir, pelo menos a maioria deles eu acho que não. Alguns até talvez sim. Mas não estão aqui para extorquir ninguém. E mesmo que você seja ou tenha sido extorquido por algum pastor, eu quero dizer para você que isso é bom para você. Porque você se enquadra onde? Na bênção da restituição. Eu fui roubado. Ah, foi? 4 vezes mais. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você se roubou. Mas Deus quer restituir 4 vezes mais. O diabo se arrepende cada vez que um crente descobre essa palavra. E ele fica com medo até de roubar você. Porque se você foi roubado na sua saúde, esse é o tempo que Deus vai restituir você. Muitas vezes mais. Com o quê? Saúde. A doença vai se transformar em saúde. Se o seu joelhinho está doendo, você vai ter um joelho saudável, muito melhor do que aquele que você teve no passado. Se você foi roubado no relacionamento, Deus vai te dar um relacionamento de muito mais qualidade. Deus vai renovar o relacionamento que você tem. Se você foi roubado nas suas finanças, ou se você jogou seu dinheiro fora, gastando com prostituta, gastando com droga, bebida, ou sustentando vagabundo em algum lugar, Deus quer restituir você muitas vezes mais. No lugar em que você foi roubado, Deus vai restituir sobre a sua vida. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre Jó. Jó é o campeão do sofrimento. Foram 9 meses de sofrimento para uma vida inteira de restituição. Por isso os sofrimentos da era presente, diz Paulo, nem se comparam àquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Quem crê no Senhor Jesus, fica de pé em nome do Senhor. Deus te abençoe hoje. Entramos 10 minutos na tarde, mas que essa palavra de restituição seja a base da sua vida e que a sua oração seja a partir da vitória, seja a partir do entendimento que Jesus, repete comigo, Jesus já pagou o preço. O que você tem é só que pedir para Ele. Pede para Ele. Eu falei quinta-feira lá em Santa Bárbara, uma vez Moisés bateu na rocha, mas agora não. Vai lá, Moisés, e fala com a rocha vai jorrar sobre você. Então sobre sua vida eu quero profetizar, nenhuma maldição vai te alcançar, vai te atingir, mas sim, um manancial de águas vivas do Espírito Santo está sendo derramado sobre você, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso a Ele.